SCP. Caso você não esteja dentro de uma caverna nos últimos anos, você com certeza sabe o que é isso. Você realmente tava numa caverna? Oh, meu cara, que porcaria de roteiro é esse? Isso lá, você não tá aqui pra fazer pergunta não, moleque. Mas ninguém vai cair nesse roteiro medíocre. Tem noção da merda que você se viu, moleque? Então se você quer ter o mínimo de chance de ainda ter uma vida normal, é melhor dar um jeito de alguém acreditar nessa porcaria. Deus, como que eu me meti nisso? Onde é que eu tava mesmo? Isso, Fundação SCP. A Fundação SCP é uma organização fictícia responsável por investigar, capturar, estudar e, em últimos casos, eliminar fenômenos estranhos que a ciência não consegue explicar. E essas coisas são conhecidas como anomalias. E o que seria uma anomalia? Bem, qualquer coisa pode ser uma. Desde criaturas misteriosas, objetos estranhos, tecnologias desconhecidas ou até uma cadeira. Sim, uma cadeira. Se ela fazer alguma coisa que uma cadeira normalmente não faria, parabéns, agora ela é considerada um SCP e provavelmente vai ter uma cela especial só pra ela. Cara, a Fundação SCP é um assunto extremamente interessante. Pelo fato de basicamente qualquer coisa poder ser um SCP, isso acaba criando um universo muito rico em conteúdo. Ai, meu coração. Sério, tem todo tipo de mistério bizarro pra todo tipo de gosto. E sem contar que ela é antiga pra caramba. Os primeiros registros de SCP na internet datam por volta de 2008, ou seja, são 15 anos de conteúdo acumulado. É coisa pra caramba, velho. E a comunidade por volta desse universo bizarro é extremamente engajada. Existem desde jogos feitos por fãs, canais dedicados somente a conteúdos voltados a SCP e até animações. Sim, animações. Eu não sei ao certo qual foi a minha primeira interação com a fundação, já que como eu disse antes, eles existem na internet há mais de 15 anos. Então eu posso muito bem ter visto alguma coisa sobre eles quando eu tinha, sei lá, 4 anos de idade e nem me lembro disso. Mas a coisa mais antiga que eu consigo me lembrar é uma gameplay do Terror Games Bionic, só de falar esse nome já me dá uma nostalgia do caramba, de 11 anos atrás. Sim, 11 anos, faz tempo pra caramba. E nessa gameplay ele jogava um jogo muito estranho, onde você ficava andando por um corredor infinito de tijolos e de vez em quando você tomava uns sustos. Olha, por muito tempo da minha vida eu achei que isso era só um delírio coletivo meu, mas enquanto eu tava fazendo o roteiro desse vídeo eu acabei descobrindo que essa gameplay realmente existiu. Esse, até onde eu sei, foi o meu contato mais antigo e consequentemente o meu primeiro contato com algum tipo de SCP. Agora eu fiquei curioso com uma coisa, o meu contato mais antigo foi há 11 anos atrás com um vídeo do Terror Games Bionic. Mas e qual foi o de vocês? Porque bem, eles existem desde 2008, então eu tenho certeza que muita gente por aí já deve ter conhecido eles bem antes que eu. Na época eu não tinha a menor ideia do que eu tava vendo, pra mim aquilo era só mais um jogo bizarro e estranho que tava jogado pela internet. Mas mesmo assim aquilo foi o pontapé inicial pra eu começar a gostar desse estilo de história, e não muito tempo depois eu realmente comecei a ver alguns tipos de SCP, só que obviamente dessa vez eu sabia o que eles eram. Bem, agora que eu já dei uma introdução básica do que é a Fundação SCP e como que ela funciona, eu acho que já tá na hora de falar do que realmente importa, que são os SCPs. Então, pra já entrar de cabeça e com estilo no tema, eu decidi hoje falar sobre um dos meus SCPs favoritos, o SCP-049. Ele é tão fascinante que eu nem sei por onde que eu começo, cara. Vamos começar pelo estilo dele. O cara simplesmente tem o drip, mano. Olha isso, cara. Essa máscara de corvo que os médicos usavam antigamente é muito estiloso. Já fizeram um vídeo sobre ele. Poxa, ele também? E que tal se eu falasse do... Já fizeram também. Mas eu nem terminei de falar. Mas com certeza já fizeram. Pô, cara, mas e agora? Não vai ter como eu fazer o que vocês estão mandando se eu não conseguir entrar no assunto de SCP? Age normalmente. E aí tá aqui, meu amigo de muitos anos que com certeza tenho bastante intimidade. Tô vendo que você tá tendo uns probleminhas, muitos anos pra fazer esse vídeo aí, hein? Já demitindo, sabe? Cara, quem que é você? Já que as pessoas fizeram um vídeo sobre praticamente todos os SCPs existentes, por que você não tenta criar seu próprio SCP? Era criar o meu próprio SCP... Ah, entendi. Bem, Bem, já que fizeram um vídeo sobre praticamente todos os SCPs existentes, acho que pra eu ser original, o jeito vai ser criar o meu próprio mesmo. Mas só tem um probleminha. Como que eu faço isso, mano? Tá, eu acho que o primeiro passo é entender quais características fazem um SCP, bem, ser um SCP. Eu acho que eu preciso de uma descrição. Pra descrever como que
que é o seu corpo, suas habilidades, seu nível de ameaça e blá blá blá, essas coisas que fazem o SCP realmente ser bom. Um nome. Todo SCP obviamente tem um nome, mas eu não tô falando desses números esquisitos que aparecem na frente de SCP. Não, eu tô falando de um nome mesmo. Seja ele dado pela própria fundação ou as pessoas da internet que deram um apelido pra ele. No meu caso vai ser eu mesmo que vou dar, porque bem, sou eu que tô fazendo ele. E por fim, uma imagem. Eu preciso de uma foto pra mostrar mais ou menos como que é a minha criatura. Todo SCP que se preze tem pelo menos uma fotinha pra representar ele, e o meu não vai ser diferente. Bem, agora que eu já entendi mais ou menos como que funciona a base de um SCP, acho que já tá na hora de botar a mão na massa. Eu decidi começar com a imagem, porque eu acho que se eu tiver uma visão de como ele vai ser, eu vou conseguir fazer melhor os outros aspectos dele. Mas tem outro probleminha. Eu não faço a menor ideia de como que eu vou criar um design de um monstro totalmente do zero. Tipo, eu não sou nenhum artista, não sei desenhar, eu não sou muito talentoso, eu sou literalmente um Zé Ninguém, eu não sei fazer nada. Bem, enquanto eu tava achando que eu ia falhar miseravelmente antes mesmo de começar, eu acabei tendo uma ideia. E o nome dessa ideia é Trevor Henderson. Pra quem viu o meu vídeo Eles Te Observam, já deve saber muito bem quem que é esse cara. Mas pra quem não sabe, Trevor Henderson é um artista onde o seu principal foco é criar criaturas estranhas. Porém, uma das coisas que fez ele realmente ficar popular é o fato de que ele mescla suas criações com imagens reais. Ou seja, ele pega um desenho que ele fez e consegue inserir de forma realista em uma foto. E isso acaba criando essa vibe incrível que as obras dele têm. Bem, então eu decidi que a imagem que eu vou criar vai seguir mais ou menos esse estilo. Eu vou criar o meu SCP e depois colocar ele de forma realista em alguma foto. Mas, como eu disse, eu não sou nem um pouco talentoso, então eu obviamente preciso de um pouco de inspiração para poder começar o meu projeto. Então lá fui eu, às 2 da manhã, ficar vendo referência de bichinho na internet pra ver se eu consigo fazer alguma coisa. Tava cheirando o circo aqui embaixo, tipo um dente de leão. Tá porra. Reação mais genuína quando você vê uma porra dessa. Tá porra. Sentaria? Porém, depois de ficar um bom tempo vendo as criaturas que ele fez, a minha ficha começou a cair e eu percebi que eu não ia chegar nem perto da qualidade que ele consegue fazer. Porém, no meio do meu desespero, eu acabei tendo uma ideia. Eu não sei desenhar, tá ligado? Mas eu tô manjando um pouquinho de como fazer pixel art, mano. E se eu fazer o meu bicho de pixel art? Pois é, o meu SCP vai ser de pixel art. Agora, como que eu vou encaixar isso de uma forma realista numa imagem? Aí tá na mão de Deus, irmão. Sobre as imagens que eu vou usar de referência, eu tentei pedir pra Midjourney, que é aquela inteligência artificial super famosa que faz artes muito bem feitas, pra ela gerar algumas imagens pra mim usar de referência. Porém, o servidor deles estava muito cheio, então eles não estavam dando imagem de graça. Às vezes eu me pergunto se o universo tá conspirando contra mim. Então eu tive que me contentar com algumas imagens que eu baixei da internet. E essa coisa que eu consegui quando eu tentei usar uma IA aleatória de celular. E ela pode parecer horrorosa, mas ela teve uma participação fundamental no meu SCP. Pra fazer a pixel art, eu acabei decidindo usar o Waze Sprite, que é um programa feito especificamente pra se criar pixel art. E pra mim ele é o mais completinho de todos, então vai ser ele mesmo. Então eu abri o programa e fui direto tentar criar o esboço do meu SCP. Lembra que eu disse que essa imagem horrorosa ia ser fundamental pra minha criatura? Então, apesar de sim ela ser muito ruim, eu gostei bastante do formato da cabeça desse bicho e decidi tentar colocar algo semelhante no meu SCP. Então a primeira coisa que eu comecei a tentar desenhar foi a cabeça. Eu deixei aquela imagem de ladinho no meu monitor e fui fazendo o que o meu coração mandava. Até que eu acabei chegando nessa cabeça. E vocês já vão entender o porquê que ela tá só pela metade. E obviamente o meu SCP precisava de um rosto, então eu comecei a tentar fazer alguns detalhes na cabeça, fui testando alguns estilos, usando outras imagens de referência e tal, até que eu cheguei nisso. Sim, eu fiz umas 300 coisas só pra no final eu acabar ficando com 2 círculos. E por incrível que pareça, eu acho que tá até ficando legalzinho. Tá até me passando uma vibe daqueles jogos misteriosos que faziam eu não conseguir dormir à noite quando eu era moleque. Bem, e apesar de que tá sim bem legal, eu acho que tá faltando alguma coisa. Sei lá, tá muito simples, sabe? Dá pra ver que falta algo mais. E depois de um tempinho analisando ele, eu percebi o que faltava. E meu Deus, como que eu vou explicar isso? Tá bom, olha, pixel art não é diferente das outras formas de arte. Sim, ela é bem diferentona e esquisita às vezes, mas ainda assim ela é arte. E compartilha de muitas regrinhas que outros estilos artísticos têm. Porém, tem algo que se aplica a todos os estilos artísticos. Uma coisa que faz uma diferença gigante no resultado final da sua arte. E essa coisa se chama sombra. Ela é que vai dizer de onde que vem a luz que ilumina seu personagem, a profundidade dele. Sim, a sombra é o que dá a ilusão de 3D em um desenho. E muitas outras coisas importantes. Por exemplo, essa é uma pixel art que eu fiz do Wally de Welcome Home antes de eu colocar a sombra nele. Esse é o antes
E esse é o depois das sombras. Dá pra perceber claramente uma melhora gigante na qualidade do desenho. Você consegue ver melhor pra onde que o rosto tá olhando, os detalhes do cabelo, da roupa, dos olhos e blá blá blá. Resumindo, a arte fica 1000 vezes melhor. Dito isso, eu comecei a tentar fazer algumas sombras em lugares específicos pra ver como ficaria. E esse foi o resultado. Melhorou bastante, dá pra ver muito melhor a profundidade da criatura, mas ainda tem muito caminho pela frente. Eu acabei deixando as sombras um pouquinho de lado e comecei a focar mais nos detalhes do rosto. Eu tentei fazer como se o olho dele estivesse chorando, tipo aquelas máscaras antigas de teatro, porém não ficou muito legal. Até que eu comecei a fazer uma espécie de vinha escura saindo de dentro do olho dele, pra dar um ar mais assustador na imagem e passar a impressão de que ele tava, sei lá, corrompido de alguma forma. Só um detalhezinho, demorou pra caramba pra achar o jeito certo de colocar elas, porque não importava como que eu colocava, sempre ficava parecendo aqueles bonequinhos de palito que eu desenhava na escola. Bem, depois de muitas tentativas, ele ficou assim. Sinceramente, tá bem melhor do que eu achei que ficaria, e eu confesso que eu fiquei até que bastante orgulhoso na hora. Bem, depois disso eu só fui adicionando mais alguns detalhes. Coloquei um pontinho no olho pra ficar parecendo bem um olho, melhorei bastante as sombras dele, porque tava muito ruim, e também fui colocando essas manchinhas pra dar a impressão de que ele é algo antigo, mal cuidado, que provavelmente foi esquecido num canto escuro de algum porão aleatório. E depois de tudo isso, foi assim que ele ficou. Sinceramente, eu tô bem feliz com ele. Pra alguém que não tava com expectativa nenhuma de conseguir fazer algo, isso aqui é uma obra de arte. Porém, acho que todo mundo percebeu que o lado esquerdo do rosto tá faltando, e é agora que eu explico por quê. Já que eu vou colocar ele de forma realista numa imagem, eu decidi tentar colocar algum elemento real na minha pixel art. Então eu decidi que o lado esquerdo do rosto do meu SCP ia ser uma cabeça humana que parecesse estar bugada, sei lá, alguma coisa assim, pra dar um aspecto mais assustador e realista pra imagem. Então eu peguei uma foto aleatória da internet e fui pro editor de vídeo pra tentar colocar ela na cabeça do meu SCP, só que bem, não deu muito certo. Meu Deus, velho, olha isso, o que eu fiz, mano, a aberração do universo. Eu obviamente percebi que tava muito ruim, então eu fui tentar achar outra imagem que ficasse minimamente decente. Eu acabei encontrando essa foto de um cara sem rosto e achei perfeito pro tema do meu SCP. Então eu baixei ela e fui ver o que eu conseguia fazer. Depois de alguns testes bem desastrosos, pra dizer o mínimo, eu cheguei nesse resultado. Não tá a melhor coisa do mundo, mas tá bom o suficiente pra chamar de cabeça. Não tá bom, eu só disse que tá bom pra chamar de cabeça. Bem, agora que a cabeça tá completamente feita, tá na hora de fazer o resto do corpo. Porém, já que eu sou brasileiro, eu dei um jeitinho de deixar as coisas mais fáceis pro meu lado. Eu reparei que muitas criaturas do Trevor Henderson não aparecem por completo. Boa parte do corpo delas estão escondidos dentro da escuridão ou atrás de algum objeto. E isso acaba deixando elas com um aspecto mais realista, já que dá a sensação de interação com o cenário. Mas obviamente eu não tava fazendo isso pra deixar a imagem mais realista, mas sim pra não ter que fazer o resto do corpo por completo. Então eu fiquei um bom tempo no Pinterest tentando achar alguma imagem que me agradasse, peguei ela e joguei no meu editor de vídeo. Depois de um tempinho analisando e pensando mais ou menos como ficaria o desenho completo, eu acabei já me decidindo como ficaria o corpo do meu SCP. Então eu fui no Easy Sprite e fiz um design bem básico de um pescoço bem longo e uma mão toda pixelada bizarra. Então eu importei a pixel art pro meu editor de vídeo e tentei encaixar na minha criatura ao mesmo tempo que eu colocava ela no cenário. E esse foi o resultado final. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e é óbvio que eu tô zoando, né? Velho, isso ficou muito feio, mano, não tá encaixando em nada com o ambiente. Parece que uma criança abriu o Paint e meteu a imagem lá usando o pé. Isso tá horrível, cara, isso tá muito patético. Eu até que tentei dar uma disfarçada no editor de vídeo, mas não adiantou nada, ficou a mesma porcaria que tava antes. E eu não quero desistir agora, eu fui tão longe, gastei tantas horas da minha vida nesse projeto só pra no final ele ficar parecendo isso. Não, cara, eu não queria aceitar isso. E eu não aceitei. Eu ainda tinha um truque na manga, e o nome desse truque era Photoshop. Pra quem não sabe, o Photoshop é um editor de imagem profissional que muita gente usa por aí. Muita gente mesmo. Porém eu não tinha conhecimento nenhum de Photoshop e eu sempre fiz as thumbnail do canal no próprio editor de vídeo mesmo. Então eu tava tentando evitar ao máximo de usar o Photoshop porque eu não tinha a menor ideia de como usar ele. Mas infelizmente eu sabia que eu ia ter que abrir o Photoshop se eu quisesse melhorar a imagem. E por incrível que pareça, não tem muito o que falar aqui. Eu fiz uma coisa super, hiper, mega difícil e complicada pra conseguir aprender a fazer a coisa que eu queria.
como inserir imagem realista no background de Photoshop. Sim, eu só pesquisei um tutorial no YouTube. E um dos primeiros que acabou aparecendo foi o desse canal aqui. Então agradeçam esse cara, porque se não fosse por ele, esse projeto já tinha acabado naquela montagem feita no Paint que tava antes. Então eu abri o Photoshop e fui seguindo o passo a passo que ele tava mostrando. Tinha muita coisa diferente, já que no tutorial dele ele tava colocando as imagens em um local aberto e muito iluminado, enquanto eu tava inserindo um bicho todo esquisito de pixel art em um prédio abandonado. Então eu tive que adaptar bastante coisa do tutorial, mas até que eu tava conseguindo me virar. Aqui não tem muito o que comentar sobre, é praticamente a mesma coisa que eu... Tudo indo do jeito que vocês querem, né? Agora você só precisa convencer que você criou ele é só ficção. Agora o resto deixa comigo. E depois disso eu vou estar livre, né? Então não teve muito segredo. Coloquei todas as camadas da foto no Photoshop, fui mudando a coloração do ambiente, adicionando alguns efeitos e fui colocando algumas sombras fortes onde estava mais escuro e algumas sombras claras onde estava bem mais leve a iluminação. Falando assim até que parece fácil, só que eu fiquei 3 horas pra conseguir fazer isso tudo. Foi muito tempo, mano, meu olho já não aguentava mais ver a cara daquele bicho. E bem, depois de todo esse esforço, todas essas horas que eu fiquei me dedicando a isso, depois de toda essa jornada que a gente teve até aqui pra conseguir fazer esse SCP, eu finalmente terminei. E é agora que eu vos apresento God Pixel. Eu sei, o nome é bem bobinho, mas foi o melhor que eu consegui pensar. E cara, isso até que tá muito bom, mano. Óbvio que minha imagem não chegou nem perto da qualidade que o Trevor Henderson tem, mas mesmo assim eu tô bem orgulhoso. Alguém que tô bem... Eu preciso que você responda todas as perguntas com cuidado. Como você foi parar naquele lugar? Eu tava... Olha, eu tenho um canal e eu queria fazer um vídeo falando sobre lugares abandonados. Então eu achei que seria legal eu entrar em algum lugar desses pra tirar umas fotos, gravar uns vídeos e essas coisas. Só isso, cara. Só isso. Tinha mais alguém com você naquela noite? Sim, eu tava com muito medo de ir sozinho, então eu acabei chamando um amigo meu. Qual era o nome do seu amigo e o quão próximo vocês eram? O nome dele é... E a gente era amigo desde os 10 anos de idade. As pessoas na escola até brincavam falando que nós éramos irmãos de outra mãe. Ele sempre foi meu melhor amigo. Meu Deus, como que isso foi acontecer? Olha, a gente era bem próximo, ok? Era isso que você queria saber, né? Vocês notaram algo estranho antes de entrarem naquele lugar? Sim, pra cá. Quando a gente tava chegando perto da entrada, eu comecei a escutar um som estranho. Parecia uma música de algum jogo retrô, sabe? Dos anos 80. Era muito bizarro. Olha, eu sei que não vai fazer sentido, mas era como se eu estivesse ouvindo todas as músicas do Nintendinho que eu conhecia e também que eu não conhecia. Eu sempre ficava com o nome da música na ponta da língua, mas era quase impossível reconhecer o que eu tava escutando. Era muito estranho. Eu perguntei pro meu amigo se ele também tava escutando, mas ele disse que não. Só que era impossível alguém não escutar aquilo. Tava muito alto. Parecia até que tava vindo direto do meu crânio. Isso durou por uns 40 segundos e da mesma forma que começou do nada, também acabou do nada. Eu só achei que era coisa da minha cabeça, então eu só acabei ignorando. Quando vocês entraram no... Vocês notaram alguma coisa de errado? Sim, a gente começou a sentir um cheiro podre vindo da parte mais interna da construção. Consegue descrever como era o cheiro? Olha, eu sei que é estranho e extremamente específico, mas parecia cheiro de videogame queimado. Só que, sei lá, era como se o videogame fosse feito de carne podre. O cheiro não era de carne podre. Era como se um videogame queimado tivesse cheiro de carne podre. É muito estranho de explicar, cara. Você tinha me dito antes que depois de passar bastante tempo procurando a causa do mau cheiro, você viu algo estranho, certo? Eu senti uma dor muito forte na cabeça e eu... Olha, eu juro por Deus que eu vi uma espécie de... Sabe aqui na parte de cima fica as informações de quantas moedas você pegou, quantas vidas você tem, etc. Então, por alguns segundos eu vi tipo isso. A minha cabeça tava na parte de cima da minha visão com um contador de vidas e tava mostrando que eu tinha 0 vidas sobrando.
Só que, como eu disse, durou só por alguns segundos e então sumiu. Mas quando sumiu, uma sensação de desespero gigante começou a entrar no meu corpo. Tipo, foi a pior coisa que eu já senti na minha vida. Parecia que eu sabia que alguma coisa horrível ia acontecer. Então eu tentei avisar meu amigo pra gente sair dali o mais rápido possível. Só que quando eu virei pra ele não tava mais lá. Ele só sumiu, sem fazer barulho, sem nada. O cara só desapareceu. Foi aí que você ouviu as vozes, né? Foi aí sim. Eu comecei a escutar a voz do João, só que ele tava chamando meu nome e pedindo ajuda. Só que tinha alguma coisa errada, ele ficou repetindo sem parar a frase: eu tô perdido, preciso da sua ajuda pra enxergar. E enquanto eu tava chegando mais perto de onde a voz tava vindo, ele começou a falar tipo: isso, muito bem, eu tô aqui, só mais um pouco, você tá quase lá. Ele falava tudo aquilo como se estivesse se segurando pra não rir, e eu até comecei a achar que era algum tipo de pegadinha do meu amigo ou alguma coisa do tipo. Mas aí eu reparei uma coisa, a voz não tava certa. Ela era idêntica do mas parecia que ela tava, sei lá, saindo de uma caixinha de som antiga e abafada. E também tinha algo muito estranho com o tom de voz dele. Parecia, sei lá, alguma coisa tentando imitar o jeito que o humano conversa. Não parecia ele. Resumindo, foi a coisa mais bizarra que eu já ouvi na minha vida, mas infelizmente eu só percebi isso quando era tarde demais. Foi nesse momento em que você viu o SCP, né? Infelizmente sim. Descreva com o máximo de detalhes possíveis a sua interação com o SCP. Era como se eu estivesse olhando pra um personagem que saiu diretamente do... Foi a coisa mais bizarra e macabra que eu já vi na minha vida, cara. Aquela coisa era feita completamente de pixels. Era literalmente como ver uma cena de algum jogo dos anos 80, só que na vida real, na sua frente. Eu não consegui ver muito do corpo dele porque obviamente eu não quis ficar lá pra ver, mas o que eu consegui ver é que aquele bicho tinha um pescoço e um braço longo pra... A mão dele parecia um tipo de luva pixelada. Olha, eu não sei porquê, mas me lembrou muito o Super... Não sei, algum jogo de Nintendo Wii. Tinha uma mão parecida com isso. É só isso que eu consegui lembrar vendo a mão dele. A cabeça dele parecia que tinha uma... E eu não sei se eu realmente vi isso ou se foi só minha cabeça imaginando coisas por causa do medo, mas eu juro que a parte esquerda da cabeça dele não parecia bem pixel art. Parecia uma cabeça humana, só que deformada e consumida por uma espécie de glitch. Sei lá, não deu pra ver direito, eu não prestei atenção. E também aquele cheiro podre ficou muito mais forte quando eu cheguei perto da criatura. Mas tava quase insuportável aquele cheiro de carne podre. A única coisa que eu consegui fazer foi tirar uma foto daquela coisa antes de eu sair correndo pra tentar não morrer. Enquanto eu tava correndo, aquela coisa começou a rir muito. Parecia até que eu tava ouvindo várias risadas ao mesmo tempo. Eu não olhei pra trás, já que eu tava muito ocupado, sabe, tentando ficar vivo. Mas o som dos passos daquela coisa não era muito diferente dos passos de uma pessoa normal usando sapatos. Como você conseguiu escapar? Eu não sei, eu só corri o mais rápido que eu consegui sem olhar pra trás. Talvez foi sorte, ou talvez aquela coisa tenha se contentado em meu amigo e decidiu me deixar embora. Você acha que o SCP tem algum tipo de envolvimento com os desaparecimentos que andam acontecendo na região? Que tipo de pergunta é essa? Como que eu vou saber disso? Você postou a imagem do SCP em algum outro lugar além... Não, eu só postei sobre ele no YouTube. Acabamos por aqui. Obrigado por ter mantido a compostura e respondido as perguntas com sinceridade. A partir daqui você será encaminhado para realizar o procedimento de contenção de danos. E tenha uma boa vida, por mais que eu saiba que ela não vai ser muito longa. Afinal, o SCP nunca deixa suas vidas escaparem. Faz parte do joguinho dele. Você disse alguma coisa? Ah, não. Foi só coisa da sua cabeça.